paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos no nosso programa diário, leitura da Bíblia. É uma alegria estarmos juntos, para juntos nós lermos a palavra do Senhor. Estamos na nossa leitura sequencial, iniciamos lá em Gênesis e já estamos no primeiro livro das Crônicas. E nós vamos hoje ler o capítulo 23. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23. No episódio anterior, nós vimos que Davi preparou ali os materiais para que na sua sucessão, quando seu filho Salomão, que o Senhor escolhera para o suceder, Salomão pudesse edificar a casa ao Senhor, o templo do Senhor. Vamos ler o capítulo 23 do primeiro livro das Crônicas. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel. E ajuntou a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos e daí para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor e 6.000 oficiais e juízes. E 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Dos Gersonitas, Ladã e Simei. Os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetão e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza e Jeús e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo, mas Jeús e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que foram contados em casa de seus pais por uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para santificar a santidade das santidades, ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe. E quanto aos filhos de Eliezer, foi Reabias, o chefe. E Eliezer não teve outros filhos. Porém, os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Dos filhos de Izar foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foi Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Maele e Muzi. Os filhos de Maele, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar, e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Maele e Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, segundo foram contados pelo número dos nomes, segundo os seus chefes, que faziam a obra do ministério da casa do Senhor, da idade de 20 anos e daí para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus objetos pertencentes ao seu ministério. Porque, segundo as últimas palavras de Davi,
foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos e daí para cima, porque o seu cargo era estar ao mandado dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras e na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, para os pães da proposição e para a flor de farinha, para a oferta de manjares e para os coscorões asmos e para sertãs e para o tostado e para toda medida de mensura e para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor e semelhantemente à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos ao Senhor, nos sábados, nas luas novas e nas solenidades, por conta, segundo o seu costume, continuamente perante o Senhor. E para que tivessem cuidado da guarda da tenda da congregação e da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Amém? Terminamos então aqui a leitura do capítulo 23 e já vamos seguir na leitura do capítulo 24 do primeiro livro das Crônicas. E quanto aos filhos de Arão, essas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. E Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi os repartiu, como também a Zadok, dos filhos de Eleazar, e a Aimeleque, dos filhos de Itamar, segundo o seu ofício no ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Os filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo as casas dos pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário e maiorais da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E os registrou Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas perante o rei. E os príncipes Isadoque, o sacerdote, e Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Uma dentre as casas dos pais se tomou para Eleazar, e se tomou outra para Itamar. E saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Aspises, a 19ª Petaías, a 20ª a Jeezequel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha ordenado. E do resto dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Issis era chefe, dos Isaritas, Selomote, dos filhos de Selomote, Jaate, e dos filhos de Hebron, Gerias o primeiro, Amarias o segundo,
Jaaziel o terceiro, Jacameão o quarto. Dos filhos de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. O irmão de Mica, Issias. Dos filhos de Issias, Zacarias. Dos filhos de Merari, Maele e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os filhos de Merari, de Jaazias, Beno e Soão, e Zacur e Ibre. De Maele, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel. E os filhos de Muzi, Maele, e Éder e Jerimote. Estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. E também eles lançaram sortes, igualmente com seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi, Isadoque e Aimeleque, e os chefes dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas, o chefe da casa dos pais e bem assim seu irmão menor. Amém? Nós terminamos aqui a leitura do capítulo 24, em que Davi dividiu, os sacerdotes em 24 turnos para que eles trabalhassem na casa do Senhor, louvassem, celebrassem. E nós vimos que essa divisão que Davi fez foi segundo aquilo que o Senhor já tinha ordenado a Moisés, como tudo deveria ser feito, Como a palavra do Senhor contém tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida e como nós devemos conduzir a nossa vida para estarmos assim como os sacerdotes lá naquela época. Hoje nós temos o sacerdócio universal do crente, nós estamos sempre diante do Senhor para louvar ao Senhor e para celebrar ao Senhor. Amém? Vamos encerrando a nossa leitura por hoje. No próximo episódio nós prosseguimos no capítulo 25 do primeiro livro das Crônicas. A paz do Senhor Jesus a todos.